Olá, seja bem-vindo ao canal Poder da Gratidão em Cristo. Quem não me conhece, meu nome é Gevaldo Júnior, mais conhecido como Pastor Gevaldo. Seja bem-vindo a esse canal, fico muito feliz por compartilhar com você mais uma vez a palavra de edificação. E seja bem-vindo, você, seja de qualquer religião, ou você que está precisando de uma palavra. Eu creio que Deus tem uma transformação na sua vida, tá? Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz com que nós sejamos transformados, sejamos curados, sejamos libertos de tantas situações que acontecem em nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra muito abençoada, que hoje de manhã eu fui tocado pelo poder de Deus através da administração do pastor Vagnão. É uma palavra ali que não fique triste antes de você dormir. E isso falou ao meu coração de um entendimento referente àquilo que é a palavra de Deus. Mas antes eu quero dizer para você que está acompanhando o nosso canal, esse canal Poder da Gratidão é justamente para que você seja edificado, seja fortalecido, que você possa compartilhar com outras pessoas, né? A Bíblia nos fala que nós temos que compartilhar o pão, aquilo que é bom a gente retém e o que não é bom não retém. Esse canal ele tem intuito para não ser um videozinho, como muitos dizem, né, por aí, né, uma palavra que não é feita. Nós preparamos a palavra, nós não fazemos vídeo todos os dias, porque essa palavra tem que vir fresca como pão. O pão fresco que desce do céu, que foi Jesus. Um pão que nos abençoa, que nos alimenta, que nos fortalece. E o poder da gratidão é você entender, através de um coração grato, através de um coração abençoado, você começa a entender. E isso é o que a gente está, esse é o propósito do canal, fortalecer pessoas, para que elas entendam que elas são preciosas para Deus. Independente de qualquer situação, nós precisamos trazer o amor de Cristo, né? O amor de Cristo, ele nos confronta em situações da nossa vida, quando nós precisamos nos abrir para Ele e buscar a presença dEle. Então, irmão, a verdade é que ninguém se importa com você. Vou utilizar as frases do Vagnão. Ninguém se importa com você. E aí eu trago a minha palavra. Nós precisamos de libertação. Muitos têm apresentado tantos conhecimentos humanos hoje, tantos conhecimentos, tantas fórmulas de mudança de vida, tantas mudar a mente, mudar o coração, mudar a atitude, ter pensamentos positivos. Mas isso tudo não é válido se você não tiver aquilo que é precioso, o eterno, no teu coração, o Deus Todo-Poderoso. E é nessa hora que nós precisamos olhar para dentro de nós e refletir. Muitos não conhecem você. As pessoas trazem uma aparência do que é você. As pessoas, elas veem decisões que você toma e te julgam. Te julgam porque você pôs um vídeo na internet. Te julgam porque você não pensa como ela, não age como ela. Que você tem que estar se alegrando com seus amigos, tem que estar sempre num lugar feliz, aparentemente feliz. Mas muitos, quando chegam ali o momento de falar, puxa, eu não estou contente, eu estou me sentindo só no meio da multidão. E ali, muitos têm deixado de crer. Muitos têm deixado de ser aprisionados. Muitos têm deixado a Deus. E muitos querem se aperfeiçoar no esforço humano. Sabe o que eu falo esforço humano? É porque ninguém vai ser liberto se não tiver Deus.
Quando eu vejo pessoas com preconceitos, e preconceito é preconceito, você está conceituando certas pessoas. As pessoas têm preconceito de tudo hoje. É o chamado mimimi. É o chamado que nada é certo, nada é igual. Mas vamos pensar bem claro. Será que eu não preciso mudar dentro de mim as minhas atitudes? Será que eu não estou vivendo segundo o que o homem tem para mim? Será que eu estou vivendo segundo o que as pessoas dizem? Eu estou se importando mais com o que as pessoas dizem do que Deus está falando ao meu coração. E muitas vozes não são a voz de Deus. Porque quando Deus se achega na vida de um homem, quando Deus se achega na vida de uma mulher, ou de qualquer pessoa de qualquer gênero, Ele transforma a sua mente, o seu coração, e começa a haver uma verdadeira transformação de Deus. Mas nós ficamos no esforço humano. Eu quero fazer do meu jeito, da minha forma e das formas que eu quero. E não é assim. É possível que tenha sido inútil sofrer o que nós temos sofrido. A gente sofre para ser aceito, ou por tomar decisão. A gente sofre. Eu falo isso porque por muito tempo eu fui um pastor em Brasília. Eu fui da igreja Renascer em Cristo. E eu fui com muito amor com essa igreja. Eu tenho muito amor por essa igreja. Mas ao mesmo tempo eu tive raiva, tive ódio. Por quê? Porque eu olhei para homens que não podiam resolver minhas orações. E eu aprendi uma coisa a não julgar mais ninguém. Porque eu fui uma pessoa muito ativa na igreja. Em Brasília principalmente. Fiz rádio, consegui as metas que a igreja tinha, venci os desafios. Mas eu via que eu era desprezado. Isso é uma verdade. Isso é o homem desprezado. E lógico, o ser do mal, Satanás, ele vai fazer o quê? Colocar a semente dele para o quê? Você começar a ver coisas erradas. Mas eu orava, eu buscava o Senhor também por causa disso. Eu não aceitava. Mas uma coisa que eu aprendi, que homens, eles procuram muito poder, que homens buscam a Deus, clamam a Deus, vivem a Deus, depois começam a viver o esforço humano. Começam a tirar Deus do lugar dele. Deus é maior que desafio de torre, na época, né? Se tinha isso, e desafios. Em nome de Deus eu faço isso. Não. Deus quer conhecer o seu coração. Por que eu estou dando meu exemplo? Porque a gente só pode falar daquilo que a gente viveu. E eu vivi uma liderança tóxica. Sabia que na igreja tem liderança tóxica. Você fica sem saber. Não estou dizendo para você não ter igreja, não estou falando para você desrespeitar o seu pastor, onde você estiver feliz, não. E nem ficar julgando ninguém. O que eu quero te ensinar nesse vídeo é que você precisa se libertar. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa buscar a Deus. As pessoas, elas gostam de criticar você pelo que você é, ou porque você não tem, ou porque você tem, ou que você é ou não é.
Deus, Ele ama você como você é, porém Ele quer te transformar. Não há como andar com Deus sem ser transformado. E até mesmo quando a gente é líder, pastor, às vezes você passa uma situação na sua vida e ele está sujeito a pecar, está sujeito a cair, está sujeito a fazer tantas coisas. Mas uma coisa que o líder tem que ter é humildade de falar, eu errei. E eu falo como líder e como ex-pastor, eu errei. Errei com pessoas, errei às vezes alguns comportamentos, mas isso a gente vai transformando, a gente vai mudando. E eu me lembro uma vez que algo que me despertou, que as pessoas me julgavam porque eu não tinha faculdade. Ah, porque você não tem uma faculdade, você não trabalhou como convém e agora foi integral na obra, né? Ah, porque você não tem. Aí um dia, eu lembro uma vez que eu já ministrava na igreja, eu tinha um desejo de estar sempre na igreja pregando, eu amava pregar, estar ali no altar. E eu lembro que eu fui ali com os pastores, acho que até o encontro de homens lá em Brasília. Eu simplesmente me senti desprezado, humilhado. E aí as pessoas me olhavam como aquele sem condição, sem faculdade, veio para a obra para ser integral. Eu vim para a obra porque eu amava a Deus. Porque o meu coração sempre foi voltado a amar a Deus. E amar a Deus é abrir mão de valores, abrir mão de você mesmo. Quando eu fiz a entrevista na época para ser pastor, eu tinha que abrir mão, eu entendia que eu ia fazer algo na minha vida que não podia voltar para trás, mas que eu tinha que abrir mão. E às vezes até mesmo uma vida profissional, né? Deixar campos, eu entendia deixar campos, deixar pais, mães, por amor a mim. Mas quando eu comecei a caminhar na igreja, na liderança, já não era assim. Você era reconhecido pelo que você tinha e não pelo que você é. E muitos têm passado isso e têm sido aprisionados. E a igreja precisa ser transformada. Porque a igreja hoje ela só está acusando, acusando, acusando. A igreja hoje só está acusando. E eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar o pecado e nem os prazeres do mundo. O que eu estou dizendo para você é que quando nós estamos em Cristo, nós precisamos ser transformados. E muitos estão deixando de crer em Deus para crer naquilo que é do homem. E muitos estão acusando irmãos, estão acusando os não irmãos, que eles têm que viver numa prisão. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou e não para a libertinagem. E eu quero compartilhar essa palavra com você. De Gálatas 3, de 1 a 7. Presta atenção. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber, isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Só sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e nisso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Continuei no 8, tá? E só para terminar aqui, vamos um pouquinho a mais. Diz só que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Creia em Deus de todo o seu coração. Ninguém conhece o seu coração aqui para nós,
senão o Espírito de Deus. Não sofra inutilmente. Não olhe para o que as pessoas estão dizendo. Ore para Deus. Olhe para o teu coração. Olhe para aquele que te transforma, para aquele que te cura, para aquele que te liberta. Eu ia trazer uma palavra, eu tinha feito toda uma pauta aqui, mas Deus mudou um pouco aqui o que eu estou falando. Eu quero dizer para você, crente. Eu quero dizer para você, não crente. Eu quero dizer para você, seja de qualquer religião. Se você crê no Deus de Abraão, no Deus Todo-Poderoso, sem julgar a aparência, sem julgar ninguém, mas entender que Deus quer que você não viva os prazeres do mundo. Se você quiser viver os prazeres do mundo, viva. Mas se você quiser ter uma vida com Deus e viver uma vida com Deus, Ele vai te dar paz. Paz interior no seu coração. Alegria. Ele vai te dar longanimidade. Ele vai te dar esperança. Vai te fortalecer no meio da luta. Você vai entender que certas lutas é para que você seja fortalecido, para que você seja abençoado, para que você seja transformado, para que você seja curado. Deus, Ele quer que você entenda, não pela cabeça dos outros, não pelo que a mídia fala, não por aquilo que as pessoas falam, mas por aquilo que Deus é para você. E Deus é tão maravilhoso, que Ele não está se importando se você fala bonito, se você tem diploma de pós-graduação, deixou de ter pós-graduação. Porque se julgam você, amém. E você, pastor, seja integral na obra ou não integral. Se hoje você está sendo acusado porque não tem isso, não tem aquilo, você foi chamado por Deus, mesmo que os outros achem que não. A religião mata, mas o Espírito vivifica. Eu aprendi uma coisa. A sua família é o primeiro ministério. Não aceite e não abra mão da sua família. Não abra mão do que Deus tem para ver, que é o seu primeiro ministério. É a sua família. Deus está acima de tudo. Eu não estou falando frase de político, não. Deus está acima de todas as coisas. Mas um Deus que ama. Ama a todos, independente de cor, raça, religião, sexo. Porque Deus ama a todos. E Ele não quer que você viva aprisionado, sendo acusado. Porque você não tem carro, porque você não tem casa, porque você não precisa aposentar. Isso é tudo mentira. Que falar que você não precisa aposentar, não precisa... Não, a Bíblia diz bem claro lá na Bíblia. Que bem-aventurado o homem que come do fruto do seu trabalho. Viva bem e trará os seus filhos ao seu redor. Digno é o trabalhador do seu salário. Você é digno. Você é digno. Seja trabalhando de pedreiro, faxineiro, operador do call center, seja você trabalhando de qualquer coisa, seja você com faculdade ou não, você é precioso para Deus. E tudo que falam para você, faça. Porque me acusar de não ter faculdade, eu fiz faculdade. E fui até além do que eu pensava e imaginava. Fiz uma pós-graduação. Fiz outros cursos. Trabalhei em empresas. Comecei de baixo, pequenininho. E fui trabalhando, fui aprendendo. Foram muitas lutas, foram muitas coisas. Não tinha casa mais para morar. Olha, se eu olhasse para o homem, nem aqui não estaria fazendo vídeo falando da palavra de Deus, querido. Talvez eu não tenha milhões, mas eu falo uma coisa para você. Se você crer em Deus Todo-Poderoso e não ficar aprisionado, vai e faça.
Não seja ganancioso. Não seja querendo dinheiro a todo direito. Trabalhe. E trabalhe com alegria. E ainda que não seja aquilo, sonhe. Não é a palavra de coaching, não. É a palavra de Deus. Ninguém tem que te acusar. Ninguém se importa com você, mas quem se importa com você se chama Jesus. Quem se importa com você se chama o Deus Todo-Poderoso, o Deus que creu Abraão. Porque Abraão não tinha igreja, Abraão não tinha ninguém, mas Abraão ouviu a voz de Deus e Abraão fez o que Deus quis que ele fizesse. Sabe por que esse canal nasceu? Não foi um crente que falou para mim. Porque um dia eu estava acusado, ser triste, angustiado, abatido. Deus usou uma pessoa para falar sobre gratidão. E falou de uma forma tão maravilhosa, tão em paz. Eu falei, puxa, a pessoa nem placa de igreja não tem. Mas a pessoa falou tão maravilhoso aquela palavra de gratidão que isso entrou no meu coração e me libertou. Mas foi a pessoa? Foi aquela pessoa porque era da religião, não? Foi Deus. Quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer. Por isso, eu tenho uma coisa para te dizer. Essa palavra é para te edificar. Creia no Deus de Abraão. Creia naquele que é poderoso. Creia. Se você não crê em Jesus, creia em Deus que criou todas as coisas. Eu te respeito. Seja você judeu, que Deus abençoe, somos irmãos, que abençoe você como judeu, crê em Moisés. Você não crê em Jesus, mas você crê. Somos irmãos. Você é islâmico? Amém? Talvez eu não ande e não creia a mesma coisa que você. Talvez a gente tenha muitas coisas. Os dois lados erraram no passado. E ainda é. Ou qualquer outro local. Sabe quem que vai transformar tudo isso? Deus. Mas o que eu quero dizer para você, não se conforme. E não deixe ninguém falar que você não pode isso, não pode aquilo, que você está fazendo videozinho. Eu vi uma pessoa falando assim numa pregação, eu me entristeci porque parece que eu entendi que era para mim. Mas não importa. Não importa que Deus é poderoso. O meu sonho é que essa palavra e o que Deus falou para mim seja, se uma pessoa tivesse sendo edificada por aquilo que eu estou ministrando, valeu tudo. Hoje tem 10 pessoas inscritas, eu tenho 90 pessoas que assistem o vídeo e não se inscreveram ainda. Compartilhe. Quando você se inscreve, você está dizendo assim, eu amo a Deus e quero que mais palavras como essas cheguem ao coração das pessoas. Eu quero dizer para você, luta temos, dificuldade temos, boletos temos, né? Desemprego acontece, no cristão ou não cristão, acontece. Dívida acontece na vida de todo mundo, mas quando nós temos Deus, nós falamos, Senhor, Tu és poderoso, eu não vou andar mais segundo o que o homem tem, eu não vou andar segundo o que as pessoas estão me dizendo, eu vou crer em Deus, eu não vou mais andar por esforço humano. Eu creio em Deus e vou caminhar segundo a Deus. Se você não crê em Deus, amém pela sua vida, eu te amo da mesma forma. Mas se você quer uma mudança de vida e quer crer que Ele pode transformar, independente de qualquer coisa, Deus ama você. Deus não está numa placa, Deus não está numa religião, Deus está no seu coração se você quiser abrir. Mas quando você quer andar com Ele, você tem que entender que Ele vai te transformar. E às vezes Ele dá uma chacoalhada em nós. Tá? Então não estou dizendo uma coisa simples, mas é tão maravilhoso andar com Deus que aquilo que parece tão difícil, Deus é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus derrame bênção sobre a tua vida,
E se você me julgou, glória a Deus pela tua vida, meu querido. Eu te amo em Jesus. Fique em paz. Viva uma vida de vitórias. Olha para frente. Porque a minha semente é gratidão. Porque sabe o que é gratidão? Eu vou ensinar para você. Hoje, a minha palavra é o quê? Que você crê em Deus de todo o seu coração. E que as suas decisões sejam de Deus. Vamos orar? Senhor, hoje eu preparei uma palavra para falar sobre a mesma palavra que aquele pastor falou ali. Eu fiquei tocado, mas o Senhor mostrou que não é nada disso. Eu não estou pregando uma religião, não estou pregando o Senhor, mas eu estou pregando aquilo que o Senhor pediu para mim falar no canal Poder da Gratidão em Cristo. Que essa pessoa que está me ouvindo ou vendo, seja onde ela estiver, Pai, no celular, na sua casa, seja, Senhor, em qualquer lugar, o Senhor conhece o seu coração, conhece a sua vida, sabe que ela precisa, Pai, do teu amor, da tua graça. Que essa pessoa viva não segundo o preceito do homem, não segundo aquilo que o homem tem. Talvez ela está se sentindo tão pequena, porque ela não tem um diploma. Ela está se sentindo tão pequena porque as pessoas não sabem das decisões dela. Ou se ela toma decisões, seja de estudar, seja de trabalhar, seja de ter uma profissão, ou de qualquer opção, quem vai mudar ela não é o homem. Não adianta o homem acusar, não adianta o homem bradar com alta voz, mas os mansos herdarão a terra. Mas que com gratidão eu falo que essa pessoa tenha o favor imerecido do Senhor, e que o Senhor toque o coração dessa pessoa onde ela estiver, e que Deus, o Deus eterno, entre no seu coração e faça morada. Amém. Fique na paz, meu querido. Que você possa nos ajudar se inscrevendo no canal. Compartilhe, comente. E nós vamos ter mais essas conversas. Esse vídeo foi um vídeo que eu digo especial. Foi até longo demais. E aos poucos eu vou contando certas histórias que eu vivi. Mas eu não olho para isso. Isso tudo foi uma bênção. Graças a Deus nunca saí rebelde com ninguém, nunca critiquei ninguém. Me criticaram. Mas estou aqui. Porque eu amo a Deus. E tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, ainda que não seja maravilhoso, ainda que não seja algo tão grande, mas o que eu não tinha, Deus me levantou. Deus vai te levantar. Compartilhe o vídeo. Fique na paz. E que hoje reine o Senhor em sua vida. Amém.